Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de custos, agora é margem de contribuição e fatores limitantes de produção. O livro base é do Evandir Migliolini, aqui está meu e-mail, caso alguma dúvida, sugestão. Pode comentar aqui no vídeo também, e se você gostar do vídeo, deixa seu like aí para ajudar. Vamos lá? Então, uma empresa pode operar no limite de sua capacidade instalada ou abaixo dela, bem como trabalhar com outros fatores que limitem sua produção. Em cada caso, deve-se conhecer a margem de contribuição pelo fator que representa o gargalo da produção, objetivando otimizar o recurso escasso e assim maximizar o resultado da empresa. Então tem dois casos, né? Então, quando a empresa opera abaixo da capacidade instalada ou não existem fatores limitantes da produção. Então, sempre que possível, a empresa buscará incentivar as vendas dos produtos que proporcionarem as melhores margens de contribuição, pois assim absorverá mais rapidamente os custos e despesas fixas, e consequentemente passará a gerar lucro. Então vamos supor que uma empresa tem 3 produtos. Então X, Y e Z, com as respectivas margens de contribuição. Então a sequência que proporciona os melhores margens de contribuição são em primeiro X, que tem a maior margem de contribuição, em segundo Y e em terceiro Z, que Z tem a menor margem de contribuição, 12,90. E X é 83,10. Nesse caso, seriam necessárias mais de 2 unidades de Y para obter a mesma margem de X. Então, não havendo fatores que limitem a produção ou as vendas, a sequência anterior costuma ser obedecida para otimizar o resultado da empresa. Então, vamos fazer exercícios. Então, tem a companhia Alfabeto, fabrica os produtos Alfa, Beta e Gama. Em seu primeiro ano de atividades, a produção, os custos e a quantidade vendida e o faturamento foram as seguintes. Aqui. Aí outro dado é que os custos fixos representam 50% dos custos indiretos, as despesas variáveis de venda correspondem a 4% do faturamento e as despesas fixas representam 230 mil no ano. Então vamos ver qual tem a maior margem de contribuição. Né? Alfa. Então está dizendo que os custos fixos são 50% dos custos indiretos de fabricação. Então os custos variáveis são 50% também. Né? Então 15.750, que eu estou calculando o alfa aqui, né, que é os custos indiretos, tá na tabela, vezes 50% dá 7.875. Então CV de alfa são 7.875 mais a matéria-prima, que é 28.000, mais a mão de obra direta, que dá 21.000, que dá 56.875. Então, 56.875 dividido por 1.300, que é a quantidade produzida, dá o custo variável unitário, que vai dar 43,25. Aí a despesa variável unitária vai ser a receita total vezes 4%, que está no enunciado. Né? As despesas variáveis de vendas correspondem a 4% do faturamento. Aí dividido por 1.000, porque a despesa variável unitária, a quantidade vendida foi 1.000. Que dá 4,75. Então, o preço de venda unitário é 118.750, que é a receita dividida pela quantidade vendida, que dá 118,75. Então, MC igual a PV menos CVU mais DVU. Então, a margem de contribuição vai dar 70,25 do produto alfa. Agora, vai fazer a mesma coisa com o beta. Então, CF igual a 50% dos indiretos fixos, então CV igual a 50% também. Então aqui 48.750, que é os custos indiretos de beta, vezes 50%, dá 24.335. Então os CVs de beta são 24.335, mais a matéria-prima, mais a mão de obra, dá 161.375. Aí dividido pela quantidade produzida, dá o CV unitário. Aí as despesas de venda é a receita vezes 4%. Aí dividido pela quantidade vendida dá a despesa variável unitária, dá 5,57. O preço de venda é a receita total dividido pela quantidade vendida, dá o preço de venda unitária. Então assim dá para achar a margem de contribuição, que vai dar 69,23. Fazendo os mesmos passos para o Gama, né?
vamos achar que MC é igual a 77,52. Então, portanto, gama em primeiro, que tem a maior margem de contribuição, alfa em segundo, beta em terceiro. Aí repare que beta tinha a maior receita, né? Mas não necessariamente ele tem a maior margem de contribuição. Então, outro exercício. Uma loja vende apenas 2 mercadorias, sapatos e bolsas. Seus gastos fixos mensais se resumem ao aluguel e à mão de obra. Os sapatos são adquiridos por 35 o par e vendidos por 70. Cada bolsa é adquirida por 60 e vendida por 90. O gerente tem estimulado as vendas de bolsas pelo fato de terem um preço maior. Em certo mês foram vendidas 180 pares de sapatos e 250 de bolsas. Se você fosse o gerente, faria o mesmo? Então o sapato tem preço de venda 70, o CV 35, custo variável, e o aluguel e mão de obra é custo fixo, então portanto ele não entra nessa conta. Então MC igual a 70 menos 35 da margem de contribuição do sapato, e da bolsa vamos achar que a margem de contribuição dá 30. Portanto, não faria o mesmo que o gerente, pois as bolsas têm uma margem de contribuição menor. Então, o outro caso é que quando a empresa opera no limite da capacidade instalada ou existem fatores limites da produção. Então, se houver fatores que limitam a produção, haverá necessidade de fazer um estudo da margem de contribuição pelo fator limitante para a tomada de decisão. Vamos fazer outro exercício? Então, em determinado mês, uma empresa está com 400 horas ociosas e recebe 2 propostas. A primeira é para o fornecimento de 110 unidades do produto X. Cada unidade consome 3 horas de fabricação, preço ofertado é de 50. O custo variável desse produto é de 25. Aí tem a segunda proposta. Então, considere que para o pedido de X, o custo de transporte até o cliente será pela empresa, correspondendo a 5% da respectiva receita. E o Y, o cliente será responsável pelo frete. Qual dos dois pedidos a empresa deve aceitar, considerando que o restante das horas ociosas, se houver, não será utilizado? Então, com 400 horas ociosas, é possível atender a um só dos pedidos, né? Que o pedido de X consome 330 horas e o pedido de Y consome 120. Então, somar os dois não dá para fazer os dois. E só pode aceitar uma. Então, a decisão deve se basear pela melhor margem de contribuição. Então, a primeira proposta, temos a receita da primeira proposta, que é 110 vezes 50, dá 5.500. E o custo variável, que dá 110 vezes 25. Que é igual a 2.750. Tudo que está em laranja eu pego denunciado. Então a despesa variável é 5% desses 5.500, dá 275. Então a margem de contribuição vai dar 2.475. A segunda proposta. Temos a receita, o custo variável. Então a margem de contribuição, que vai ser a receita menos custo variável. Nesse no caso não tem o frete, né? Porque o frete é pelo cliente. Dá 2.400. Então, portanto, deve-se aceitar a primeira proposta, né? Porque tem uma margem de contribuição maior. Então, vamos mais um exercício. Um barzinho comercializa mensalmente 4.000 latas e 5.000 garrafas de cerveja. Os valores pagos aos distribuidores são 0,45 a lata e 60 a garrafa. As latas são vendidas a R$1 e as garrafas a R$1,50. Nossa, que bar sonho, né? Que não existe mais. Mas ok. Ambas são acondicionadas na mesma geladeira, e uma garrafa ocupa o espaço de 2 latas. O proprietário do bar percebeu a possibilidade de aumentar as vendas. No entanto, está disposto a oferecer quantidades adicionais de apenas uma das duas. O espaço ocioso é suficiente para acumular 400 latas. Qual das duas possibilidades você escolheria? Então, latas. Então, preço de venda é R$1. Custo variável é 0,45, então a margem de contribuição é 0,55. E a garrafa, a margem de contribuição vai dar 0,90. Então, quantidades adicionais de MC adicional. 400 latas ou 200 garrafas, né? Que está dizendo ali que no espaço de uma garrafa dá 2 latas. Então, as latas, vou fazer 400 vezes o MC, que dá 220. E as garrafas, 200 vezes 90, 180. Então, portanto, escolheria as latas. Outro exercício. Uma empresa está trabalhando no limite de sua capacidade produtiva instalada, que é de 120.000 horas por mês. Dessas horas, em outubro, 50% foram gastos na produção de X
que consome 40 horas por unidade, 30% na produção de Y, que consome 30 horas por unidade, e o restante do tempo na produção de Z, que consome 6 horas por unidade. Então, a empresa verificou que a demanda poderia ser de 2.000 unidades de X, 1.500 unidades de Y e 5.000 unidades de Z. Se aumentar sua capacidade de produção para 146.000 horas por mês, qual o mix de produção e vendas que você sugeriria para essa empresa? Então vamos lá. Produto X, horas mês, é 50% de 120.000. Então é 60.000. Então a quantidade, 60.000 dividido por 40, então 1.500 unidades já são produzidas. MC unitária é 80, preço de venda unitária, menos o CV e DV unitário, menos 55 dá 25. Então, MC pelo fator limitante, eu vou pegar esse 25 e dividir por 40, que é 40 horas. Que é o fator limitante de 40. Então vai dar 0,625. Do produto Y, horas mês, 30% vezes 120.000, dá 36.000. Aí vai dar 1.200 unidades. MC unitário, 57,80 menos 44 dá 13,80. MC pelo fator limitante é 13,80 dividido por 30, que é 30 horas. Esse é o fator limitante de horas. Então dá 0,46. Fazendo os mesmos passos para o Z, vai dar a quantidade de 4.000 unidades. E MC unitária, 6. Então MC pelo fator limitante, 6 dividido por 6 horas, que dá 1. Então o produto Z tem o maior MC pelo fator limitante. Então a demanda é de 5.000 unidades de Z. E eu irei produzir, né? Então eu vou dar prioridade para o Z porque ele tem maior margem de contribuição pelo fator limitante. Então 5.000 unidades vezes 6 horas vai dar 30.000 horas. E o produto X então tem a segunda maior margem de contribuição pelo fator limitante. Então a demanda é de 2.000 unidades, eu irei produzir. Então vai ser 2.000 unidades vezes 40 horas, que dá 80.000. Então são 146.000 totais, né, que vai estar no enunciado, que a capacidade de produção aumentou para 156.000. Então menos 80.000, menos 30.000 sobra 36.000 horas. E 36.000 horas é o que a gente já produz para o produto Y, né? Então de Y eu só irei produzir as mesmas 1.200 unidades. Então iria dar prioridade para o Z e depois para X. Como não tem mais horas para gastar, a capacidade de produção está limitada, então Y eu não vou produzir mais. Portanto, sugeriria aumentar a produção de X e Z e a Y manter. Vou fazer algumas questões teóricas agora, que estão no livro. Em quaisquer circunstâncias o valor da margem de contribuição de um produto pode ser levado em consideração nas tomadas de decisões que envolvem esse produto? Quando não existe limitação da capacidade produtiva, né? Aí pode. Senão você tem que levar em consideração a capacidade produtiva, a limitação. Não havendo fatores limitativos de produção, como você tomaria decisões sobre o incremento de vendas dos diversos produtos que compõem a carteira de uma empresa? Então, consideraria as maiores margens de contribuição dos produtos. E havendo fatores limitativos de produção, como você tomaria decisões sobre o incremento de vendas dos diversos produtos que compõem a carteira de uma empresa? Então, consideraria as maiores margens de contribuição pelo fator limitante. É isso, pessoal. Se gostou, não deixa de dar seu like. E tem mais matérias de gestão aqui nas playlists, que eu já fiz, outras que em algum momento eu vou gravar. É isso, valeu!